Você já pensou em largar tudo e mudar de país? Nós vamos fazer exatamente isso. Estamos deixando o Brasil a caminho da conquista de um sonho na Espanha. Mas como que a gente vai fazer isso sem ficar no vermelho? Nesse vídeo, eu vou contar para vocês como estamos nos organizando e qual a oportunidade surgiu para nós para mudarmos do Brasil para a Europa. Bem-vindos ao canal do Brasil para Barcelona. Eu sou o Lucas Souza da Silva, sou jornalista esportivo. E por que essa informação é importante? Bom, você deve ter olhado a thumb do vídeo e o título aqui embaixo. E hoje o vídeo vai falar sobre a nossa mudança, minha e da minha esposa, para Barcelona, para a Espanha, né, ali em janeiro. E eu vou contar principalmente sobre como surgiu essa oportunidade para a gente e o curso de jornalismo esportivo que eu vou fazer lá. Na verdade, não é na área de jornalismo, mas é na área de esporte. Então, primeiramente, gostaria de começar falando sobre custo de vida na Espanha, como que surgiu a nossa oportunidade para ir para lá e como está o nosso planejamento, sobretudo financeiro, para a gente poder migrar lá em janeiro. Como surgiu essa oportunidade para a gente morar lá fora? Eu, ao lado da minha esposa, Maria Eduarda, que também já gravou um vídeo para esse canal explicando como está nosso planejamento financeiro, eu vou deixar aqui no card selecionado para vocês, mas só para dar um resumo aqui para vocês. A gente casou em 2021 e desde então a gente sempre teve um sonho de conhecer o mundo, de conhecer outros países e viajar pelo mundo. E principalmente também morar fora do Brasil. E aí, desde então, a gente vem se planejando, se programando e conversando sobre as possibilidades. Tanto que nosso casamento em 2021 a gente teve a lua de mel lá em Gramado. No ano seguinte a gente foi para a Argentina, a gente também já conheceu o Chile e o Paraguai. E agora rolou essa oportunidade da gente morar fora do Brasil, principalmente lá na Espanha. E como que isso aconteceu? Eu estava procurando emprego lá fora, como eu falei, eu sou jornalista esportivo, mas atuo com produção de conteúdo há mais ou menos 5 anos. Eu também trabalho com edição de vídeo e ela também trabalha com rede social, então a gente procurou formas de migrar legalmente para a Europa. E aí, inicialmente, pesquisamos diversos países, como Portugal, como a Holanda, mas o que nos atraiu os olhos, de fato, foi a Espanha. E eu conheci, através de uma pessoa que faz um curso esportivo lá fora, essa possibilidade. Pesquisando sobre os cursos que eu poderia fazer, eu me deparei com o curso do Barcelona, que é na área de gestão e liderança voltada para os esportes. Mas como é que funciona? Eu sempre fui apaixonado por esportes, tanto que eu me enveredei pelo jornalismo esportivo. Mas o meu sonho mesmo era ser jogador de futebol. Claramente eu não tinha habilidade para isso, para tal, mas eu encontrei no jornalismo uma forma de seguir próximo da profissão e buscando esse conhecimento na área de esportiva, de estar próximo ali do esporte, eu conheci o Barça Innovation Hub, que é um centro de ensino do Clube do Barcelona que promove cursos de mestrado, de MBA, de capacitação e especialização em diversas áreas de esporte. E o curso que eu consegui a bolsa, que eu me inscrevi, que eu participei do processo seletivo e passei, foi o MBA em Gestão Esportiva e Liderança pelo Barcelona. Ele é um curso do Barcelona, ministrado pelo Barcelona em conjunto com o ITI, um instituto de tecnologia que aplica essas aulas, mas eu vou trazer em detalhes um pouco mais sobre como funciona. Vou colocar a minha tela um pouco menor aqui e aí eu vou passar um pouco o site aqui para vocês. Bom, trazendo um pouco do curso especificamente, é um curso que ele tem uma duração ali entre 9 e 12 meses, né? Então, podendo chegar até um ano, mas o que me foi passado pelos responsáveis pelo curso é de que esse curso ele alinha a teoria com a prática. Então não é só um master em que você vai ficar dentro de uma sala de aula, aprendendo, escrevendo, lendo e tal, e assimilando conteúdo. Não, a gente vai ter conteúdos na prática com vivência de um clube de futebol, no caso o Barcelona, e a gente também tem viagens dentro desse curso para a Suíça, para a Holanda, para Londres, para a gente poder conhecer como funciona por dentro um clube de futebol, como funciona a questão legal e de direitos esportivos, como funciona a questão de eventos esportivos também. Então é um curso bem completo assim, e até por isso não é um curso barato,
mas que te dá uma expertise gigantesca para você trabalhar em diferentes áreas do mercado esportivo. Bom, vocês podem perceber uma pequena diferença de iluminação aqui, mas é porque a luz que eu estava gravando acabou a bateria e eu estou seguindo com uma outra luz que eu encontrei por aqui. É bem provável que tão logo eu termine o curso, eu não atue mais na área de jornalismo esportivo. Quer dizer, vamos vendo até onde os caminhos da profissão me levam, mas a tendência é que com o certificado do curso eu possa trabalhar legalmente no país, né, no caso na Espanha ou em outros países da Europa, dentro de clubes de futebol. Então eu posso atuar na área de gestão esportiva, posso atuar na área de diretoria de clube de futebol, posso trabalhar com educação, por exemplo, dando aula, coisas assim. Posso trabalhar com gestão de eventos também, que é um dos braços do curso ali, e também com marketing esportivo, que também é uma das áreas que me interessa bastante. A gente tem ali dentro dos módulos do curso temas como marketing, gestão, liderança, tecnologia, aliado à comunidade também e as novas tecnologias que estão se apresentando para que você possa desempenhar um grande trabalho aí dentro de clubes de futebol, sobretudo, e na gestão e liderança de equipes e também no meio esportivo. Então não posso só trabalhar dentro de clubes como em outras áreas também, como eu já citei anteriormente. E o meu foco também é conseguir expandir o meu conhecimento e a minha área de atuação para dentro do esporte. Como funciona o curso, como funcionam as aulas, quando começa e qual o custo. Eu vou trazer alguns pontos interessantes aqui que vocês devem estar com dúvida. Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso também, então eu vou trazer aqui. O curso ele começa inicialmente ali no dia 26 de janeiro e ele será ministrado todo em espanhol. Mesmo sendo na Catalunha, ali na Espanha, tem parte da Espanha ali, principalmente em Barcelona, que fala outra língua, que fala o catalão, é próximo do espanhol, mas não é o castelhano, que como a gente está acostumado, como que é o principal na maior parte do mundo, né? Que usa o espanhol falado principalmente em Madrid, a capital, que é o castelhano. Lá em Barcelona eles falam muito o catalão, mas o curso é ministrado em espanhol. Também há a versão do curso ministrada em inglês. Eu preferi fazer a versão em espanhol, me foi ofertado também a versão em inglês, mas eu preferi espanhol porque eu me dou melhor com a língua. Atualmente eu falo espanhol no nível intermediário para avançado, mas a minha compreensão é bem avançada. E no inglês eu não tenho tanto familiaridade, apesar de eu falar um pouco, eu tenho um nível básico para intermediário, mas para compreensão tanto do curso quanto falar no dia a dia eu teria um pouco mais de dificuldade, até por isso eu optei pela versão em espanhol. Sobre a modalidade do curso. A modalidade que eu optei foi a modalidade presencial, mas o curso também tem a questão do streaming, então eu posso usar por base, por exemplo, durante as aulas, eu posso ter um apoio online, entendeu? Eu tenho esse suporte, mas quem deseja fazer online também pode. Os professores. Os professores são profissionais do setor que já atuam na área e também de pessoas que trabalham dentro do Barcelona. Então a gente vai ter, por exemplo, ali ministrando o curso uma diretora legal, jurídica do Barcelona. Tem pessoas de outros clubes da Europa também, bem como a FIFA. E também tem a questão das viagens que eu já comentei. Essas viagens são de capacitação para a gente poder estar dentro do ambiente esportivo e estar dentro do ambiente do futebol, principalmente, para a gente aprender de fato como é que funciona o andamento de um clube, como é que funciona a questão legal por trás de tudo isso. Então a gente vai estar bem focado dentro desse ambiente. E, para além disso, para complementar, como nada é de graça, o curso ele tem um custo e ele tem um custo elevado. Tá? Se você entrar no site e solicitar mais informações, eles vão passar para vocês que este curso que eu estou falando agora, que eu vou fazer lá em Barcelona, ele tem um custo anual, né? Porque o curso ele dura um ano. São 6 meses ali de teórica, pelo que me passaram, 6 meses de prática. Mas o custo total do curso é de 18 mil euros. Então, se você converter na cotação atual, vamos colocar aí, o euro já ultrapassou os 6,50, 6,40, mas vamos tomar por base R$6 para a gente facilitar a conta, ele chega ali em torno de 90 a 100 mil reais. E de fato não é um valor nada considerável, é um valor muito caro, mas você entende que é um curso em euro, e lá na Espanha você trabalha com a moeda local, que é o euro,
Então, para eles, esse custo também é considerável, podemos dizer assim, já que são 18 mil euros. Mas eu consegui uma bolsa dentro desse curso e um desconto de 3 mil euros. Então, o curso ele vai sair para mim por 15 mil euros. Ainda assim, é um valor estratosférico, extremamente alto e que sozinho eu não vou conseguir arcar com isso. Até por isso a gente decidiu vir para as redes sociais, vir para fazer um canal no YouTube para a gente buscar monetização. E também estamos trabalhando com outras formas de planejamento financeiro, eu e minha esposa. Eu já vou contar em mais detalhes ao longo desse vídeo para vocês. Mas só para terem ciência, não é um curso barato. Ele está saindo para mim de 15 mil euros, de 18 por 15. Foi uma bolsa que eu consegui conversando com eles. E eu vou falar um pouco das etapas do processo seletivo que eu tive que passar para poder chegar a ter essa bolsa e também ter a vaga garantida ali para participar do curso. Lá em dezembro eu comecei a procurar sobre isso e eu encontrei esse curso, eu entrei em contato com eles e eles me ligaram em janeiro, logo assim que passou o final de ano lá, eles têm um feriado em janeiro que é o Dia dos Reis, alguma coisa assim, no dia 6 de janeiro, mas que logo em seguida eles me ligaram, pediram para conversar comigo, para me explicar como era o curso, do que se tratava e tal, como funcionava tudo. E aí, tendo me explicado, eles me passaram os próximos passos, né? Que seria a questão de uma prova que eu tive que fazer, além de um vídeo para eles e comprovações, por exemplo, da minha faculdade, dos meus documentos, para que a gente pudesse agilizar todo esse processo para poder fazer o curso, né? Então eu conversei, a entrevista inicial foi toda em espanhol, eu conversei com o dirigente do curso, lá o diretor do curso, completamente espanhol, uma entrevista em espanhol, e me foi passado isso. Logo em seguida, nos dias que se passaram, eu enviei a minha documentação para eles, e eu enviei um vídeo também falando sobre o meu desejo de concluir esse curso, de fazer esse curso, de estar apto para poder ampliar meus horizontes e mudar de país, né, que era o meu objetivo principal. E eu coloquei tudo isso no curso, fui bem aberto, assim, bem sincero para eles. E acho que eu consegui mover o coração deles um pouco, assim, tanto que eles conseguiram me conceder essa bolsa. Logo depois eles me passaram as provas, e eu fiz as provas 100% em espanhol também, e fui aprovado. E aí eu tive que pagar uma taxa de matrícula para poder garantir a minha vaga no curso. Então eu paguei essa taxa e eu consegui parcelar o restante do curso ao longo dos meses até chegar em janeiro para a gente poder dar início a tudo isso. Inicialmente o curso seria em março agora de 2025 e a gente estava praticamente de malas prontas para lá, mas acabou que o curso não formou turma suficiente e aí precisou ser adiado para janeiro, mas eu estou em contato 100% com eles para a gente poder não ter mais nenhum problema nesse percurso. Estou pagando as mensalidades mês a mês para poder chegar lá em janeiro a gente ter o menor gasto possível, porque a gente tem outros gastos além do curso, como alimentação, como hospedagem, como a passagem mesmo e a questão do visto. Então eu vou trazer esses detalhes agora. E aí, só para complementar, falar um pouco, para fechar o assunto do curso, por que eu escolhi esse curso? Tinha outros cursos que eu poderia fazer mais baratos, tinha outros cursos que eu poderia ter buscado lá fora, gratuitos, ou fazer online. Eu escolhi por conta da questão de estar próximo do local que eu queria viver, né, ali na Europa, e também pela questão do networking, porque você estar trabalhando dentro de um clube de futebol, principalmente na área de gestão ali, de liderança, você conhecer por dentro como é que funciona tudo isso, isso é muito importante. E você conhecer principalmente pessoas do setor, isso é muito irrelevante, até para você conseguir trilhar um caminho ali dentro. E também por ter um selo do Barcelona, que internacionalmente seria muito importante para mim, para minha carreira, para minha trajetória, e além disso, poder trabalhar com futebol internacional, e que sempre foi o meu sonho, né? O meu sonho, na verdade, sempre foi trabalhar com futebol, e aí trabalhar com futebol internacional seria um braço, uma extensão desse meu sonho lá fora. Como eu disse anteriormente, o curso ele não é barato, ele custa 15 mil euros para mim, já com desconto da bolsa que eu consegui, e estamos buscando formas, eu e minha esposa no caso, formas de angariar esses custos. E aí pensamos em criar uma vaquinha. Então a gente tem uma vaquinha criada para poder
angariar esses custos, tanto para o curso quanto para essa mudança, e a gente sabe que é algo desafiador, né? Para você que já mudou de país ou para você que sonha em mudar de país, sabe que tem todo um medo do novo. A gente não sabe como é que vai ser, a gente pesquisa muito, a gente se planeja, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um país completamente diferente, uma cultura diferente, então a gente tenta ir o mais preparado possível. A gente se planeja, a gente tem uma reserva de emergência, mas que não é suficiente hoje para a gente fazer isso, dar esse grande passo na nossa carreira, na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Estamos buscando angariar fundos. E aí a gente criou essa vaquinha para quem sentir o desejo de nos ajudar nessa caminhada, nessa viagem, possa contribuir. Eu vou deixar a vaquinha aqui nos comentários, na descrição do vídeo, aliás, mas também está no link do nosso canal. E aí vou falar também das outras formas de planejamento financeiro que a gente está fazendo. Eu atualmente trabalho, a Duda também trabalha, e todo o dinheiro que a gente ganha hoje, a gente está revertendo para essa causa. No caso da mudança, a gente divide em 3 tipos: dinheiro para o curso, dinheiro para a mudança e contas de casa. Obviamente, porque as contas também daqui de casa chegam e a gente tem que arcar com isso. O nosso salário hoje, ele não cobre os gastos que a gente teria somando essas três divisões. Até por isso a gente tem feito trabalhos por fora. Como eu falei também, eu sou jornalista, eu atuo com produção de conteúdo e sou editor de vídeo. Então eu tenho um freelancer por fora para poder ajudar nessa questão dos gastos. A Duda também, ela é PJ, então ela trabalha com marketing de influenciadores para uma empresa que agencia restaurantes, que assessora restaurantes, mas ela também trabalha com social media. Então, se você tiver, por exemplo, precisando de um trabalho social media, contata a gente aí, que a gente está super disposto a trabalhar para poder ajudar você a crescer e nos ajudar a crescer também, tanto profissionalmente quanto financeiramente, para a gente poder concluir o nosso sonho. Mas trazendo aqui para vocês a questão financeira, a realidade é essa. A gente hoje não tem 100% dos valores, mas a gente espera que ao longo desse ano, como a gente tem até o final de dezembro ali para se planejar, para poder começar o curso em janeiro. Ele começa no final de janeiro, mas a gente vai para lá um pouco antes, em meados de janeiro ali. A gente tem esse tempo para se planejar financeiramente e conseguir arcar com toda essa diferença financeira, toda essa questão financeira. A gente está indo com coragem e com planejamento, acima de tudo, e a gente quer levar com vocês, com a gente nessa viagem. Então, por isso a gente criou esse canal também, em busca de monetização e também em busca de compartilhar a nossa experiência. Porque muitas vezes você que está aí do outro lado tem um sonho de morar fora, tem um sonho de fazer um curso lá fora e não sabe como é que funciona o passo a passo. Então a gente vai trazer tudo isso nesse canal. Eu vou trazer outros pontos importantes ainda nesse vídeo sobre quais os gastos para morar fora, principalmente na Espanha e em Barcelona ali, que a gente tem uma noção mais ou menos que a gente pesquisou. Eu posso trazer em outros vídeos também dicas de hospedagem, que a gente já pesquisou também, como que a gente está fazendo para pesquisar tudo isso e também como que a gente está organizando a questão do visto, porque para a gente ir para lá estudar e trabalhar, a gente vai precisar de um visto. Mas antes de mais nada, eu queria te pedir para nos ajudar nessa caminhada, que vamos junto com vocês. Curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus amigos, porque mesmo que você não possa nos ajudar financeiramente, qualquer ajuda, mesmo compartilhando e se inscrevendo no nosso canal, já conta muito, porque conseguimos ajudar na monetização, alcançar a monetização desse canal, que vai ser importante também como uma fonte de renda para a gente, alcançar esse sonho. Então, mesmo que você não possa nos ajudar financeiramente, só o fato de você clicar no botão já nos ajuda muito de verdade. Então, por favor, apoie também criadores iniciantes. A gente está começando esse canal agora, sabemos o quanto é desafiador. Por exemplo, eu nunca fiz um vídeo tão longo assim. Tô até um pouco nervoso assim de estar falando tanto tempo, mas gostaria de te agradecer já também por ter clicado no botão de se inscrever e também de curtir. Bom, vou trazer agora o ponto que vocês estavam esperando sobre como que a gente planeja se mudar para lá, como funciona a questão do visto e os gastos para morar em Barcelona. Eu vou falar primeiro a questão do visto porque os cálculos que eu vou trazer depois vai fazer muito sentido para você.
a gente, visando essa questão do visto, contratou uma assessoria de visto, que é uma advogada, que ela é a doutora Cristiana. Eu posso deixar o contato dela até aqui na descrição do vídeo para você que tem interesse em saber mais, querer emigrar e tal. E ela não lida só com assessoria de visto para estudos, ela lida com diferentes assessorias de visto e ela mora na Espanha. Ela mora em Barcelona e aí a gente contratou uma advogada que morasse em Barcelona, porque como a língua de lá é diferente, como eu falei anteriormente, eles falam catalão, poderia ser que alguma legislação pudesse ser diferente de Madrid, por exemplo, a gente não sabia. Então a gente contratou uma advogada que mora em Barcelona e que trabalha especificamente com assessoria de lá, com imigração, para a gente poder fazer todo esse trâmite, todo esse processo. E ela nos ajudou nesse início, em como é que a gente vai. Buscamos infinitas alternativas para poder ir para lá e essa do curso foi a mais viável, assim podemos dizer, porque o curso ele já vai me dar uma carta de recomendação para poder solicitar o visto. E aí com esse visto, que é o visto de estudante, eu vou poder trabalhar lá por no máximo 30 horas semanais. Aqui no Brasil a gente trabalha 40, 44 horas semanais como CLT, mas lá na Espanha acho que é próximo disso também, mas o estudante ele só pode trabalhar 30 horas semanais. É como se fosse um estágio por aqui também, mais ou menos a mesma carga horária. E aí, obviamente, o salário também é reduzido, porque eles entendem que você é um estudante. Mas eu vou com visto de estudo, que também me permite trabalhar, então a minha expectativa e a minha ideia, e também da Eduardo, é chegar lá e já buscar um emprego para poder ganhar em euro e facilitar a questão da mudança. Agora, trazendo para o lado da Eduarda, como ela é PJ, a gente pensou inicialmente num visto de nômade digital. Só que por conta do custo do nômade digital, tem algumas regras muito específicas que você precisa seguir, como estar na empresa há mais de um ano, receber um salário X, coisas que não se adequariam à nossa realidade, apesar dela ter o tempo necessário para estar estando na empresa. Ela já trabalha há mais de 2, 3 anos como PJ na mesma empresa, mas a questão dos vencimentos financeiros a gente não se adequaria, então essa medida foi descartada. E aí o que a gente conseguiu como solução, que aí pode ser uma solução para você também que está pensando em emigrar, foi a questão do visto de acompanhante. Ela vai como minha acompanhante, eu vou com visto de estudo e ela vai como minha acompanhante, mas ela não pode trabalhar nesse período. Eu tenho que ter uma comprovação de renda que dê para nós dois. E aí que eu levo para o próximo tópico, que é sobre os gastos para morar em Barcelona, que também não são baratos, são custosos, podemos dizer assim, mas que a legislação, pelo menos pro visto, eles prevêem um valor específico. E aí, quando você tem um acompanhante, quando você não vai sozinho, por exemplo, com esposa, por exemplo, com filhos, que também servem como acompanhantes, como dependentes, né? Eles falam acompanhante, mas é como dependentes. Você tem que se adequar, no mínimo, a essa comprovação de renda. E eu vou trazer agora para vocês. Eu estou com uma planilha aberta aqui, então eu vou olhar para o lado para poder trazer os números exatos para vocês em relação ao nosso visto. E aí logo depois eu trago o cálculo que a gente fez, beleza? Documentos, o que a gente precisa levar para poder agendar uma cita, que é a reunião no consulado, para a gente poder conseguir o visto. E aí eu vou listar esses documentos para você que a gente vai fazer para poder buscar esse visto de estudo, mais o visto de acompanhante, no caso da minha esposa. A gente já tinha essa entrevista marcada lá em março, quando eu faria o visto, né, para poder ir para o curso. O curso seria em março, como eu comentei, mas a gente precisou adiar e mais para frente a gente vai marcar novamente essa reunião no consulado, que é no Consulado Geral na Estrangeiria, né, daqui da Espanha no Brasil. No nosso caso, no Rio de Janeiro, porque a gente mora no Rio e aqui tem uma. Então vale ver se no seu estado tem uma. Eu sei que tem poucos estados no Brasil, tem umas 4 ou 5 no Brasil. Então talvez se você mora em algum estado diferente do Rio, você precisa pesquisar aí direitinho se no seu estado tem. Senão você precisa ir no estado mais próximo para poder agendar essa cita. E aí eu vou trazer aqui os documentos que você precisa. Passaporte completo e em vigor. Documentos que demonstrem dispor de meios econômicos necessários para o período que solicita e para o retorno ao país de procedência. 600
euros mensais multiplicado pelo período do curso, mais 75% para o familiar. Então vamos lá, só para explicar para vocês. Eu tenho que comprovar R$ 600 para mim por mês, que eu tenho esse dinheiro para poder fazer o curso lá, para poder viver em Barcelona. É isso que diz o papel aqui dos documentos que eu tenho que comprovar para poder conseguir o visto. Isso dá em média aí, vamos considerar, como eu falei anteriormente, o curso ele é entre 9 a 12 meses. Então vamos considerar o valor de 9 meses, porque os 3 meses podem ser estendidos. Comigo seriam 5.400 euros que eu tenho que comprovar. Se fossem 12 meses, seria 7.200. Mais 75% por familiar, no caso por dependente. Como eu falei anteriormente, a Duda ela vai como minha dependente. Então, eu teria que comprovar também que eu tenho dinheiro disponível para 450 euros para ela. Então seria 600 para mim e 450 para ela. Somados, daria 1.050 euros por mês. Vamos considerar que o curso seja de 9 meses. Então seriam 9.450, 9.500, vamos arredondar. Isso em reais, como eu falei, o euro está muito variante, está 6,40, mas vamos considerar o euro a R$ 6 e a gente joga um pouco mais para cima. O euro a R$ 6, ele tá em média ali 57 a 60 mil reais. Já jogando um pouco para cima por conta da paridade do euro ali. Pode ser que suba, pode ser que baixe um pouco daqui até lá, mas seria nessa faixa se a gente considerar o curso por 9 meses. Se a gente considerar o curso por um ano, que aí ele vai de 9 e pode estender até 12 meses, o valor subiria um pouco, que a gente tem que comprovar entre 75 e 80 mil reais. Esse é o valor que a Espanha entende que você consegue sobreviver lá para poder passar durante esse período do curso. Mas na realidade o valor é muito maior. O valor para você não passar perrengue lá, para você viver dividindo um aluguel, por exemplo, porque você tem que levar em consideração que lá você não vai só chegar lá, fazer o curso, acabou, vir embora. Não, você tem que considerar gastos de alimentação, gastos de hospedagem, gastos de taxas fixas, como luz, internet, telefone, e também gastos de locomoção lá, transporte e tudo mais. Então assim, para ter uma base média, a gente já pretende chegar em Barcelona e conseguir um emprego. Mas a gente sabe que isso não é fácil. Você não chega num país diferente, simplesmente arruma um emprego do nada. A gente está se preparando, estamos aprendendo um pouco mais da língua do catalão, estamos aprendendo um pouco mais o espanhol, aprimorando o espanhol e também o inglês. Tudo isso é um fator dificultador. Para além da língua, tem também a questão cultural. A gente não sabe como é que funcionam as coisas lá, mas a nossa expectativa é chegar lá e sair procurando emprego. A gente vai buscar um emprego, mas a nossa ideia inicial é dividir um apartamento com outros estudantes. Como eu serei estudante, vou fazer um curso lá, a nossa ideia seria dividir um apartamento, pelo menos nos primeiros meses, até a gente conseguir se estabilizar, dividir um apartamento. E aí, o custo desse apartamento, que a gente está vendo um apartamento que seja uma localização boa, que não fique tão distante do curso, que é ali próximo do Camp Nou, que é o estádio do Barcelona. Essa média de hospedagem, a gente está colocando que a maior parte do que a gente está vendo ali é entre 500 e 800 euros. Então só aí já foram os 600 euros que eu teria que comprovar por mês do curso. Ainda sobram alimentação, ainda sobra passagem, hospedagem, ainda sobra um monte de coisa. Então vamos fazer uma média aqui, assim, uns 650, 700 euros tá o custo da hospedagem hoje em Barcelona. A gente entrou em alguns sites confiáveis, a gente participa de muitos grupos também de estudantes da Espanha, principalmente Barcelona, e de imigrantes também. A gente pode falar sobre isso em outro vídeo, mas o custo de hospedagem hoje está nessa média para você dividir um apartamento. Se você quiser um apartamento só para você, aí você joga de 1.000 euros para cima. De mercado, alimentação, a gente tem visto, claro que a gente não tem como precisar um valor, mas a gente acompanha muitos canais que falam da Espanha, que falam de Barcelona, e as pessoas colocam em média aí por mês de 300 a 400 euros de mercado. Isso para você conseguir passar um mês sem passar perrengue. Passagem do Rio de Janeiro para Barcelona, a gente tem encontrado passagens aí entre 4 e 5 mil reais já para os dois, então numa faixa de 2.500 a 3.000 reais aí por pessoa para poder ir para lá. E aí fora isso tem o custo do visto, porque o visto ele não é barato também, é cerca de 1.000 reais por pessoa mais ou menos.
fora os documentos que a gente tem que correr atrás. Eu, inclusive, não falei toda a listagem de documentos, vou comentar para vocês já. Mas, mais ou menos, cara, se você quiser mudar, passar um mês ali confortável, sem passar perrengue, você pode colocar no mínimo 1.000 euros já para hospedagem e alimentação, mercado, isso com o básico do básico, fora a taxa de transporte, fora a taxa de luz, que muitas vezes você aluga o apartamento com outra pessoa, mas você tem que pagar luz, você tem que pagar a internet, você tem que pagar gás, você tem que pagar água. Então são taxas extras que somadas vamos arredondar aí mais 200 euros. Vai, 1.200 euros aí já para você custear. Então 1.200 euros hoje são, vamos trazer novamente para o euro a R$6, 1.200 euros hoje é R$7.200. No básico do básico, em Barcelona. Então assim, não é nada barato, não é custoso, é difícil, é uma realidade dura, mas que a gente está disposto a arriscar em busca do nosso sonho. E aí, só para finalizar o vídeo, eu vou trazer a listagem novamente, porque eu só falei do dinheiro e aí eu já desembestei a falar dos valores, a lista de documentos necessários para a gente fazer o visto. O passaporte, a comprovação de renda, como eu falei, documento de admissão do curso, que é a carta que eles vão dar pra gente, eles já me deram a carta, eu tô com a carta. Tem que ter um seguro médico, com cobertura completa lá na Espanha, então só aí já vai mais um dinheiro. Você tem que assinar um seguro médico lá na Espanha, com a duração do curso. E aí seria um para mim e um para Eduardo diferente, porque ela não vai como estudante, vai com visto diferente. Também já é um gasto maior. E aí esse seguro, a advogada indica alguns, mas a gente está tentando ver alguns outros mais em conta também, que tem a cobertura completa na Espanha. Para além disso, a gente tem que ter comprovante de residência aqui do Brasil, foto 3x4, certidão de antecedentes criminais. Isso tem que ser apostilado e traduzido para o espanhol. Apostilar você faz no cartório. A gente pode trazer mais sobre esse assunto nos próximos vídeos, se vocês tiverem dúvidas. Um formulário de solicitação para você levar no consulado para poder fazer essa solicitação do visto. Um certificado médico oficial, que nada mais é. Seria importante você fazer um check-up, mas você tem um certificado médico que você leva no médico, ele assina para você e você tem que levar no cartório, reconhecer firma, tudo isso é mais um gasto. E aí, contas de que você reside no Brasil, comprovante de que você reside no Brasil, né? Pode ser uma conta de água, conta de luz, enfim. E é isso. Resumindo a lista de documentos, eu vou deixar aqui, nesse espaço que está em branco aqui, eu vou deixar a lista de documentos, mas resumindo, são essa lista de documentos que eu falei. Os processos não são fáceis, tudo é um gasto, tudo é um custo, mas a gente está em busca de um sonho e vamos tentar concretizá-lo. E novamente, esse canal ele não é sobre sair do Brasil, ele é sobre recomeçar. É sobre você se jogar, né? E ir em busca dos seus sonhos. É você correr atrás, não desistir, não olhar para trás mesmo sabendo que as dificuldades são muitas. Eu apresentei nesse vídeo inúmeras dificuldades financeiras que inicialmente deixam qualquer um medroso, com medo, querendo desistir a qualquer momento. E a gente tá firme num propósito de que, cara, se a gente quer muito isso, a gente vai em busca do nosso sonho, a gente vai conseguir. Mas para isso eu conto muito com a ajuda de vocês. A gente vai produzir conteúdo pra caramba aqui nesse canal, falando sobre nossos processos. A gente vai jogar limpo com vocês, vamos ser sinceros, 100% do tempo. Então disso vocês sempre podem esperar da gente, que é a sinceridade. Mas a gente também conta com o apoio de vocês. A gente tem novamente o link da vaquinha aqui na descrição do vídeo, tem no link do canal. Mas mesmo que você não possa ajudar com a vaquinha, contribuindo, por favor, ajuda a gente assistindo o vídeo, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, porque isso é importante pra gente atingir a monetização aqui do YouTube. Então, muito obrigado. Esse é um pouquinho do que eu queria compartilhar aqui com vocês e terão mais vídeos. Então, muito obrigado. Até a próxima.